A Bíblia. Todos os anos, as vendas globais desse livro de 2000 anos excedem a 100 milhões de cópias. Mas as Bíblias não são todas iguais. A diferença mais óbvia, claro, é que o judaísmo só reconhece o que os cristãos chamam de Velho Testamento. Mas mesmo os cristãos usam diferentes versões do Velho e do Novo Testamento, que variam não só em linguagem e tradução, mas em termos do que está incluído e do que não está. Por exemplo, a maioria das Bíblias protestantes, incluindo a versão do Rei James, contém 66 livros. A Bíblia Católica contém 73. Mas a Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope, uma denominação cristã com 45 milhões de seguidores na África, tem 81. Um dos segredos do antigo cristianismo é que diferentes grupos étnicos e religiosos usavam diferentes Bíblias. Há grupos como os coptas ou da Igreja Etíope que adotam certos livros, enquanto outros grupos não. Não devemos só perguntar qual versão da Bíblia é a correta, mas qual coleção de livros da Bíblia é a correta. Para ser incluído numa versão oficial da Bíblia, ou canone, um livro deve ser considerado como de inspiração divina, a palavra de Deus. Mas quem decide isso? Eu acho que tanto a Bíblia judaica, reunida mais ou menos no final do século I, quanto o Novo Testamento, que foi reunido como um canone, mais ou menos no final do século IV. Mas assim que as Bíblias surgiram em linguagem vernacular, logo alguém no púlpito ou na academia saiu dizendo o que a Bíblia devia conter. A assim chamada canonização da Bíblia levou a grandes brigas sobre que livros deveriam ser incluídos e quais deveriam ser suprimidos. Certos livros podem ter entrado no cânone porque eram boa teologia, mas podem ter entrado porque receberam apoio de pessoas fortes e influentes. Outros livros podem ter sido muito verdadeiros e exatos, mas acabaram sendo marginalizados porque não tiveram apoio de gente influente. Houve grupos de pessoas com objetivos específicos determinando o que se tornaria canônico ou não. E esses objetivos eram preservar o poder da igreja. A agenda aqui foi política e econômica, não espiritualista. Até meados dos anos 1800, muitas Bíblias primitivas, mesmo a versão do Rei James, continham alguns livros que foram sendo retirados. São chamados apócrifos. A palavra apócrifo literalmente significa coisa escondida. Então esses livros supostamente traziam ensinamentos ocultos ou secretos. Mas apócrifo veio a significar o livro que não era aceito como parte do cânone oficial. De fato, há mais livros apócrifos do que livros incluídos no cânone oficial, seja na Bíblia hebraica, o Velho Testamento ou no Novo Testamento. Alguns são livros históricos que falam da história de Israel depois do período do Velho Testamento. Existem livros que são ficção histórica. A discussão sobre que livros deveriam ou não ser incluídos como textos sagrados é quase tão antiga quanto a própria Bíblia. Alguns teólogos primitivos e estudiosos citaram disparidades entre os antigos textos grego e hebraico e questionaram a autenticidade de várias fontes e autores. E aí, qualquer livro que contradissesse a crença deles era banido. Era chamado de herético. Queimavam os livros e condenavam quem acreditasse neles.